Nesse convite que nós recebemos nessa ocasião, foi um convite muito desafiador, falar sobre o juízo final. Mas é um dos meus assuntos preferidos, meus irmãos, porque além de amar, é claro, a palavra de Deus, né, nós também atuamos na área teológica e também na área escatológica. Ainda que quando nós falamos sobre as últimas coisas, não necessariamente nós falamos do livro do Apocalipse, é importante isso. Mas nós olhamos para o texto que inclusive foi escolhido, que são os evangelhos. Nos evangelhos nós compreendemos um pouco dessa dinâmica daquilo que Deus ele já revelou a nós por intermédio da sua palavra, sobre aquelas perguntas que fazemos: como será o nosso fim? O que acontecerá no futuro? E ainda que não tenhamos como marcar uma data para o retorno de Cristo, porque isso seria anátema, seria maldição, seria acrescentar na Bíblia aquilo que ela não diz, mas nós temos algumas pequenas informações e principalmente algumas exortações de como deve ser o nosso comportamento nesse tempo. O Pedro, ele compartilhou comigo o capítulo 24 de Mateus. E pastor, quando eu li, eu fiquei assustado, que ele colocou assim, o capítulo todo. Pedro, não vai ter como eu trabalhar o capítulo todo de Mateus, porque dentro do capítulo 24 de Mateus, nós temos pelo menos aí 6, 7 grandes temas sobre aquilo que Jesus falava. É claro, começando nesse sermão profético, com a destruição do templo, que não é um evento futuro, é um evento no passado, quando acontece no ano 70, a destruição do templo lá em Jerusalém. Mas nós temos aqui muitos outros eventos que, é claro, ainda não aconteceram. E é o que eu fiz, meu irmão Pedro, que está assistindo, e demais irmãos. Olhando aqui, é claro, temos o princípio das dores, temos também outros textos, a grande tribulação, temos a vinda do Filho do Homem, temos a parábola da figueira, temos a exortação à vigilância, mas eu quero ficar com a vinda do Filho do Homem. Mas eu vou trabalhar num texto paralelo, não vou trabalhar em Marcos 24, em Mateus 24, mas sim no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 13. Então abra aí em Marcos, capítulo 13, a partir do verso de número 24. Nós vamos refletir dos versos 24 ao verso 27. Por que eu escolhi Marcos, meus irmãos? Porque Marcos ele é o ponto de partida dos evangelhos sinóticos. É muito provável que ele foi o primeiro a trazer esse registro escrito, nessa tradição oral, de tudo aquilo que Jesus ensinava e os discípulos, é claro, compartilhavam uns para com os outros. Mas eu também gosto do Evangelho de Marcos, especialmente ele entre os sinóticos, porque ele é o Evangelho da ação. E Marcos ele pinta com cores fortes, vibrantes, tudo aquilo que Jesus fez e anunciou. Então o texto nos diz assim: mas naqueles dias, estou lendo na Nova Almeida atualizada, mas naqueles dias após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Palavra do Senhor. Que texto, meus irmãos! E a vinda do Senhor, é claro, não apenas olhando para essa perícope, mas olhando para outros textos, nos faz começar a pensar, né, como será esse glorioso dia para nós, esse grande dia para nós. Mas um dia terrível para aqueles que em vida não professaram a sua fé em Cristo. A Bíblia diz que haverá pranto, ranger de dentes. E permita-me compartilhar a minha interpretação olhando para essa declaração. Pranto e ranger de dentes, porque todas as pessoas, elas ouvem do Evangelho. Elas ouvem nós anunciando sobre a volta de Cristo. E eu sempre falo lá em Vila Norma que nessa metrópole que nós vivemos, seja na cidade do Rio de Janeiro ou na Grande Rio, não existe ninguém que nunca ouviu falar sobre Cristo. Porque nós temos o advento tecnológico da internet, temos as redes sociais, temos o Instagram, o Facebook, o YouTube, temos a televisão que, ainda que propague um evangelho maltrapilho e deturpado, mas as pessoas numa metrópole, elas ouvem sim sobre Cristo. No entanto, há um grande número, meus irmãos, de homens e mulheres que ouvem essa mensagem e rejeitam essa mensagem. Não haverá repescagem como os católicos, apostólicos e romanos ensinam.
não haverá, conforme é ensinado, aquele momento em que as pessoas vão para o seu destino, mas ficam numa espécie de uma punição ou um inferno com ar refrigerado, que eles chamam de purgatório, purgando os seus pecados. Não haverá segunda chance. A Bíblia diz que aqueles que em vida rejeitaram Cristo já estão condenados. Eles não serão condenados. Eles rejeitaram porque estão condenados. E a palavra ela precisa ser pregada porque antes da fundação de todas as coisas, Deus ele já chamou seus eleitos. E esses eleitos, quando eles ouvem a mensagem pregada na metrópole, na televisão, na internet, essa palavra vai fazer sentido para eles. Eles se curvarão diante daquele que é santo e digno de toda exaltação. Eles ingressarão nas fileiras do Evangelho. E no momento glorioso, no momento em que Jesus Cristo voltar com todo poder e glória, assim como eu e vocês que também tivemos essa oportunidade de ouvir, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, uma vez que esse evangelho penetrou nos nossos corações, transformando a nossa consciência e as nossas disposições mais internas, e agora nós professamos essa fé em Cristo, e nesse glorioso dia o retorno do Senhor não é um retorno que causará para nós preocupação, incomodação, mas é um retorno que trará para nós uma grande alegria que nós nunca experimentamos nessa terra. E nesse momento, mesmo que antes da volta de Cristo, nós sejamos encontrados pela morte, na nossa morte, é diferente da morte das pessoas aí fora. Nós não estaremos vagando pelo vazio do nada, nós não sairemos do nosso corpo como uma alma penada, mas abrirá um grande portal e nós entraremos de mãos dadas com Cristo para viver e gozar nele para toda a eternidade. No entanto, meus irmãos, as pessoas que estão aí fora continuam temerosas, e exatamente por causa desse grande medo, desse grande pavor, que há uma dificuldade de interpretação e entendimento sobre a volta de Cristo. E eu tenho pensado, meus irmãos, que a volta de Cristo, eu tenho pensado, pastor, que talvez seja o evento mais enfatizado de toda a Bíblia. E quando nós olhamos, há pelo menos 2.400 referências sobre esse assunto só no Novo Testamento. E mesmo com todas as informações que a Bíblia nos traz, a segunda vinda de Cristo, além de ser tão discutida nos círculos teológicos, também pelos ímpios, certamente é o assunto mais distorcido e também o mais desacreditado. As pessoas falam sobre esse assunto, mas não compreendem esse assunto. E durante toda a história do cristianismo, muitos falsos profetas negaram que Jesus voltaria. Outros falsos profetas, inclusive em nossos dias, tentam enganar as pessoas, marcando uma data para o seu retorno. E quando os discípulos interpelaram Cristo perguntando quando seria o seu retorno glorioso, ele declarou que isso era da economia do Pai. Só o Pai sabe a data para o seu retorno vindouro. Mas também existe ainda um outro grupo que já tem pensado sobre isso e também penso em nossos dias, que tentam crer na segunda vinda, mas vivem como se Cristo não voltasse para nós. Muitos crentes que vivem de maneira resoluta, muitos crentes que vivem o nominalismo do domingo, seguindo ritos, talvez até entrando nos templos, cumprindo cabalmente toda a dinâmica da igreja, todo o ritual que a nossa liturgia propõe, e em alguns momentos eles se comportam como crentes, falam como crentes, se emocionam no momento do louvor, pastor, esse louvor tocou no meu coração, entregam os seus dízimos e ofertas, mas não tem nenhum tipo de vida e qualquer relacionamento com Cristo. E a Bíblia também tem uma mensagem para estes, que quando chegar esse glorioso dia, a volta de Cristo, eles estarão ansiosos pelo retorno, olharão para Cristo, clamarão a Ele, e Cristo olhará para eles dizendo: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Queridos irmãos, quando nós olhamos para esse grande evento, mesmo sabendo que nós não temos uma data, uma hora, que venha apontar para esse grande, esse glorioso dia, a Bíblia nos diz, e o capítulo 24, eu acredito que
Pedro nos fez essa proposta para olharmos o capítulo 24 de Mateus, que é a correspondência aqui no capítulo 13. Por quê? Porque o texto nos diz que aparecerão alguns sinais. E já no versículo de número 10, Marcos vai dizer, na palavra de Cristo, que o primeiro sinal é que o Evangelho seja pregado para todas as nações. Deus, Ele nos deu o privilégio, a mim e a minha família, de ir para uma outra nação. Sou missionário da PMT, eu e minha família somos missionários da PMT. E estamos sendo enviados para Angola. E lá em Angola, meus irmãos, o Evangelho tem sido pregado àquela nação. Tem ocorrido muitas conversões, e não apenas nas metrópoles, mas também nas aldeias distantes. E muitas aldeias, né, entre os Ianecas, entre os Mumuílas, e mais recente agora entre os Khoisan, que é uma etnia, a etnia mais antiga de Angola. E essa etnia, que é um grupo muito pequeno, é um grupo que está à beira da extinção, e quem diria, no final desse ano, eles receberam o Evangelho. E parte dessa comunidade Khoisan, quase toda a comunidade, se renderam diante de Jesus Cristo. Esse é um dos sinais. A Bíblia nos diz que é necessário que o Evangelho seja pregado em toda a nação. Mas isso não começou agora, meus irmãos, em nossos dias. Quando nós folheamos a Bíblia, já no Novo Testamento, no livro de Atos, nós percebemos que a igreja, ela iria crescer. E eu tenho anunciado isso por onde eu vou, que não é um desejo meu, não é um desejo dos pastores para que a igreja cresça. É uma ordem do Senhor, porque nós cremos que quando o Evangelho ele é pregado, através da ação miraculosa do Espírito Santo, esse Evangelho penetra no coração do pecador, transforma o coração deste, e ele se torna uma nova vida que se entregou a Jesus Cristo. E isso tem acontecido. E quando nós olhamos lá em Apocalipse, no capítulo 5, verso 9, o texto nos diz, meus irmãos, que haverá essa conversão porque Cristo morreu por eles, para que todos os povos, tribo, raça, língua e nação venham reconhecer que Ele é o Senhor. Então haverá, mesmo que queiramos ou não, a conversão de todos os povos, mas é claro que nós queremos. E ainda que tentem impedir o avanço do Evangelho, ainda que tentem calar os cristãos na China, outros se levantarão na Mongólia, ainda que na Mongólia esses sejam cerceados, trancafiados, torturados, outros se levantarão no Oriente Médio, porque essa é a vontade do Senhor até que Ele venha. E um outro sinal que acompanha o crente desde os primeiros séculos é a perseguição religiosa, porque a vinda de Cristo ela será precedida por um tempo de profunda angústia e dor. Por isso que quando nós olhamos para a igreja primitiva, nos círculos mais primitivos da era cristã, eles viviam de maneira intensa, porque eles entendiam que Jesus Cristo poderia voltar no final do dia. E os sinais, os mesmos sinais que nós esperamos, eram sinais claros já no primeiro século. A palavra já havia saído de Jerusalém, se estendido para Pérea, para a Judéia, para Samaria. Já havia alcançado os crentes que estavam lá em Antioquia. E quando os crentes foram dispersos e chegaram a Antioquia, Saulo, aquele homem implacável, perseguidor truculento, foi atrás dos crentes. E os crentes, quando viram Saulo chegando para prendê-los e levá-los de volta, eles começaram a se espalhar até os confins da terra, cumprindo também a palavra de Deus, relatada lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, dizendo que o Espírito Santo seria derramado sobre nós, que seríamos revestidos de poder e seríamos enviados para sermos testemunhas. Então os sinais eram claros, os crentes estavam sendo presos, torturados, mortos, e eles pensavam, as nações estão recebendo o Evangelho. Nós cristãos que somos testemunhas, e a palavra testemunha, talvez na melhor tradução para o português, ela faz uma correspondência com mártir, que significa que por causa do Evangelho, nós poderemos até mesmo perder a nossa vida. E se isso acontecer, meus irmãos, é a morte mais gloriosa que qualquer um de nós possamos ter. Mas quando nós olhamos esses sinais, o Evangelho se estendendo a povos, etnias, nações, quando nós olhamos esse momento que vai ser marcado por uma profunda angústia, porque ela é precedida por uma perseguição religiosa,
Quando nós olhamos a história e percebemos que a igreja, ela não apenas passará por tribulação, mas a igreja, ela já vem passando por tribulação, significa que nós já estamos pelo menos há 2000 anos com Cristo à porta. A qualquer momento, meus irmãos, pode acontecer. E o que o evangelista Marcos levanta aqui no seu evangelho é exatamente o motivo da nossa perseguição. Ele diz aí no verso 13 que nós seremos perseguidos por causa do nome de Cristo. Significa que quando nós nos identificamos com o evangelho, quero dizer, quando nós nos identificamos com Cristo, o mundo ele passa a nos olhar de maneira diferente. O mundo ele passa a nos odiar da mesma maneira como odiaram Jesus Cristo. Talvez aqui nós não entendemos isso de uma maneira mais plena, porque no máximo que tem acontecido conosco é as pessoas talvez nos deixarem de lado. Olha, esse jovem aí é crente, não anda com ele não, ele é careta. Ele não é descolado como nós aqui, já que é uma programação reunida pelos jovens. Ele não tem interesse em bebida, em cigarro, em drogas. Mas quando nós olhamos em outros países, e até mesmo em Angola, mesmo sendo um país predominantemente cristão, mas lá em Angola, quando alguém se converte ao protestantismo na igreja presbiteriana do Brasil, ou melhor, da igreja presbiteriana de Angola, se essa pessoa, a sua família, ela é católica, aquela pessoa ela precisa tomar uma decisão diante da família. Porque quando ela abraça o catolicismo, ela está abraçando a fé dos seus pais. Ela está, ou melhor, rejeitando a fé dos seus pais, ela está rejeitando a fé dos seus antepassados. E a maioria dos angolanos, quando professam a fé no protestantismo, muitos dos seus pais e mães declaram para eles: olha, você precisa agora tomar uma decisão. Ou você fica com esse Cristo, ou você fica conosco. E eu tenho uma irmã angolana muito querida, a Felizmina, mora aqui no Brasil, e ela teve que tomar essa decisão. E a sua mãe declarou para ela dizendo o seguinte: olha, ou você fica comigo, ou você fica com esse Deus. Porque lá não há esse intercâmbio ou esse ecumenismo que acontece aqui. Lá católico é católico e crente é crente. Não há compatibilidade. Não possuem a mesma fé, ainda que seja cristianismo. E as pessoas que abraçam o cristianismo são deserdados já dentro dessa compreensão de cristianismo. Imagina lá em Angola as pessoas que professam a fé nos deuses animistas ou no islamismo. Então, quando nós olhamos, meus irmãos, o que Marcos está dizendo aqui, tinha muito sentido para a vida da igreja perseguida. Porque a igreja lá naquele contexto primitivo, eles eram odiados por causa do nome de Cristo. Seguir a Cristo implicava em seguir um homem malfeitor que foi levado à cruz, porque era um impostor, porque se fazia Deus, mas que não era Deus dentro da compreensão comum. Fazer parte da igreja naqueles dias era simplesmente fazer parte de uma igreja cuja toda a liderança tinha cartazes espalhados por todos os lugares, procurados, e melhor se forem encontrados mortos. Era essa a realidade da igreja. Então, por esse motivo, quando nós olhamos no relato de Marcos, no relato de Lucas, no relato de Mateus, eles entendiam que a volta de Cristo poderia acontecer no final do dia. Por quê? Porque para eles os sinais eram claros. O evangelho estava se expandindo. As pessoas estavam se convertendo em grande escala. A perseguição era ferrenha. Os falsos profetas eram lançados sobre eles, pregando outro evangelho. E já naqueles dias, conforme nós já apontamos hoje, eles apontavam para esses falsos mestres que infelizmente têm se proliferado em nossos dias. E em nossos dias muitos estão abandonando a verdadeira fé. Permita-me também compartilhar um pensamento meu pessoal, olhando para as Escrituras e olhando para a história da igreja. Quando eu olho o período da apostasia que vai acontecer nesse tempo, eu não consigo contemplar igrejas vazias. Para mim, a apostasia não vai ser isso. A apostasia vai ser igrejas lotadas, mas igrejas lotadas que se reunirão diante de falsos profetas, que já estão se levantando hoje,
pregando uma palavra que massageia o ego dos pecadores e não que confronta o pecado. Palavras que são recheadas de sofismas, de filosofias vãs, de técnicas para encher auditórios. E aquelas pregações que no passado nós ouvíamos em grande escala, hoje quase não ouvimos na igreja. Palavras sobre pecado, palavras que aqueles que se deleitam no pecado serão destinados ao inferno. Mas esses pregadores itinerantes que não têm nenhum compromisso com a palavra, não querem pregar isso. Isso não dá ibope, como nós dizemos. Isso não enche igreja. As pessoas querem ouvir de pregadores adolescentes comparação com um iPhone, ou ouvir os determinismos de alguns homens e mulheres que se levantam como os profetas do nosso tempo. Marcos, Mateus, Tiago, Pedro, Judas, todos os apóstolos já apontavam para esses falsos profetas, para esses falsos cristos, para essas falsas doutrinas, para esses falsos milagres. E tudo isso que já era uma realidade nos dias dos apóstolos, infelizmente tem sido uma triste realidade em nossos dias. Então parece que o que foi escrito há 2000 anos atrás era uma realidade para eles. E é muito mais, meus irmãos, uma realidade para nós. Mas ainda nos aparece um outro sinal, um terceiro sinal que aparece aqui nesse texto, que indica um juízo divino, como por exemplo as guerras. E segundo uma pesquisa feita pelo Reshaping International Order Report, quase 50% dos cientistas do mundo estão trabalhando em pesquisas para construírem armas de destruição de massas. As nações, elas se reúnem em vários eventos da ONU, falam de paz, mas essas mesmas nações estão gastando trilhões de dólares por ano em armas de guerra. Então, em toda a história da humanidade, meus irmãos, nunca houve mais período de guerras do que o período de paz como nós temos vivido nos nossos dias. Quando olhamos para a história, a Segunda Guerra Mundial ceifou 60 milhões de vidas. Hoje nós nos preocupamos com algumas nações que possuem no seu arsenal de guerra armas nucleares, armas químicas, armas biológicas. E eu gosto muito de ver esses filmes, eu sou cinéfilo. Quando nós olhamos como o livro de Eli, e entre outros filmes apocalípticos, às vezes eu falo para minha esposa em casa, que se nós vivermos mais alguns anos, talvez esse será o cenário mundial que estará perto desse fim, porque as nações estão inflamadas, e talvez está faltando muito pouco para o Oriente lançar armas nucleares, biológicas e químicas no Ocidente, e um revide do Ocidente contra o Oriente. E talvez, se Deus assim permitir, se Cristo não voltar antes, talvez uma realidade nossa futura será essa realidade de precisarmos sair nas ruas com uma roupa especial, com um traje especial para andar num ambiente totalmente químico e uma máscara para podermos respirar num ambiente totalmente insalubre e contaminado. Quando nós olhamos, meus irmãos, para Marcos, Mateus e Lucas, eles narram exatamente isso. Mas além das guerras e rumores de guerra que o texto vai dizer, o texto também nos diz que o juízo de Deus também terá como sinal grandes catástrofes naturais. Isso acontecia nos dias dos apóstolos, mas temos presenciado também isso em nossos dias. E nos últimos anos temos assistido, meus irmãos, atormentados, apavorados, os tsunamis na Ásia, as ondas gigantes invadindo as cidades, furacões, tufões, terremotos que são dignos da cinematografia hollywoodiana. E parece que tudo aquilo que as pessoas estavam simplesmente num romance para apresentar num filme, parece que o filme se tornou uma realidade. E ficamos atônicos durante um tempo assistindo o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu tive a oportunidade de, por 2 anos, atuar no Rio Grande do Sul através de um empreendimento missionário. Nunca imaginamos, e aqueles que moram lá nunca imaginaram que iria acontecer o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul.
Curiosamente, porém, muitos não perceberam porque ficaram com o foco no Rio Grande do Sul. No mesmo tempo aconteceu também outras inundações na Espanha, na Europa, na Líbia, no norte do continente africano. E continuam acontecendo grandes catástrofes por todo o mundo. E me parece que toda a criação está gemendo e aguardando de maneira ansiosa a redenção que virá através do retorno de Cristo. O pecado não afetou apenas o homem. O pecado afetou toda a criação. E a criação está nesse colapso, meus irmãos, entrando nessa convulsão cósmica, aguardando o momento do retorno de Cristo. E quando eu olho esse relato aqui de Marcos, eu me fiz essa pergunta. Quando ele apresenta exatamente toda essa convulsão da terra, eu me perguntei, será esse o nosso fim? Não sei, meus irmãos. Mas o que o texto diz, meus irmãos, sobre o que precederá a volta de Cristo? Nos versos 24 e 25, o texto já nos diz que a vinda será precedida por convulsões cósmicas. Está escrito aí no texto. A vinda de Cristo será precedida de grandes convulsões naturais. E quando eu olho o relato aí do texto, me parece, pensa comigo, que tudo aquilo que é firme e sólido no universo será abalado. Os cientistas ficarão alarmados. E há anos, melhor, já estão alarmados, porque já há anos que falam de efeito estufa, de buracos na camada de ozônio, de derretimentos de gelo nos dois polos. Já foi lançado até entre as nações o Tratado de Quioto, que é uma bonificação para os países que emitem menos gases que podem produzir esses efeitos catastróficos na Terra. Já há muito tempo os cientistas, e alguns ainda ficam dizendo que a ciência não caminha de mãos dadas com a fé, que estão em lados opostos. Pelo contrário, tudo aquilo que os cientistas estão apontando para aquilo que poderá ser o nosso fim, já está escrito na palavra do Senhor. E Pedro, na sua epístola, no capítulo 3, na segunda epístola, capítulo 3, verso 10, ele diz assim: porém, o dia do Senhor virá como ladrão, e naquele dia, os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Às vezes nós não olhamos com cuidado o relato do texto, e me parece, meus irmãos, que Pedro, fazendo coro com os evangelistas, ele está dizendo aqui que o firmamento do céu, juntamente com todos os astros que hoje estão fixos nele, o sol, as estrelas, todos os planetas, aquilo que era eternamente confiável, começará a estremecer, a balançar, a perder a sua segurança e não funcionará mais. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós para não estarmos aqui para vermos isso. E eu imagino, quando contemplo essa cena relatada aqui em Marcos, aqui em Pedro, em Apocalipse, que é exatamente aquela cena que nós só enxergamos em filmes. Pânicos nas ruas, pessoas saindo correndo pelas suas casas, grandes congestionamentos de carro, das pessoas buscando um lugar seguro. Mas só que não haverá um lugar seguro, porque Deus está voltando com todo o poder e glória para julgar a terra. E o texto nos diz que o abalo do mundo trará o juiz. No verso 26, meus irmãos, Marcos nos diz que a vinda ela será visível. A segunda vinda de Jesus Cristo ela será pública, ela será visível, ela será pessoal. E lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, verso 7, nos diz que todo olho verá. Então, depois que os céus se abrirem, as pessoas olharão fixamente para os céus e eles verão um buraco negro e entre as nuvens virá Jesus Cristo, rodeado de anjos com todo o poder e glória. E nuvens, meus irmãos, faz uma correspondência lá em Apocalipse com a mesma correspondência que Marcos escreve aí no seu capítulo 9, verso 7, quando ele descreve a transfiguração de Jesus Cristo, quando ele descreve a voz de Deus saindo da nuvem dizendo: este é o meu filho amado, escutem o que ele diz.
Na sua encarnação, quando Cristo nasceu daquela mulher chamada Maria, quando ele passou aqui, meus irmãos, 33 anos se vestindo de pele, de carne, de ossos, sem transgredir um único mandamento sequer da lei de Deus. Os homens não acreditaram que aquele era o Messias prometido, rejeitaram dele, apedrejaram ele, cuspiram no seu rosto, o levaram para a cruz. A volta de Cristo acontecerá dessa mesma forma. Muitos olharão para ele porque ele virá de forma visível e não o reconhecerão. E aqueles dos muitos que o reconhecerem, será tarde demais para o arrependimento. Porque nesse momento Jesus ele não estará voltando como um advogado fiel, como um consolador, mas Jesus Cristo estará voltando para julgar aqueles que não o receberam. E eu volto a dizer, não haverá repescagem, não haverá uma aulinha de recuperação, não haverá desculpas para dizer que nós não lemos as letras miúdas do contrato da aliança, ou melhor, do acordo solene e unilateral estabelecido por Deus e revelado nas Sagradas Escrituras. A Bíblia ela é muito clara, aqueles que o rejeitaram também serão rejeitados por ele. Não haverá mais tempo para as pessoas passarem a crer. Mas quando nós olhamos ainda no verso de número 26, Marcos nos diz que a vinda de Jesus Cristo será gloriosa. Queridos irmãos, eu preciso fazer um adendo aqui. Não haverá um arrebatamento secreto, onde as roupas do seu irmão vai ficar dobradinha em cima da cadeira. Se você pensa nesse retorno, você precisa desintoxicar essa escatologia que inculcaram na sua mente. A Bíblia não fala sobre isso, de roupas dobradinhas em cima do sapato e de repente vai olhar, e cadê o pastor Robson? Foi embora? Eu fiquei. E aí ficar aquela preocupação. Meus irmãos, isso é um romance ensinado no dispensacionalismo. E eu sempre digo para os meus alunos em sala de aula que dispensacionalismo não é escatologia, mas uma teologia contemporânea. O dispensacionalismo nasceu no século XIX com o John Nelson Darby. E essa corrente, ela não tem nem 300 anos de história. E muitos crentes acreditam nessa corrente. E eu falo para os meus alunos, olha, eu não tenho nenhum problema se você acredita nessa corrente, mas eu só quero te fazer uma advertência. Essa corrente, ela tem 300 anos. E ela vai contra a mais de 1.800 anos de cristianismo. Será que todos os apóstolos, todos os pais da igreja, todos os nossos irmãos no período da Reforma estavam errados em todo o estudo que fizeram à luz daquilo que a palavra de Deus nos revela sobre os últimos dias, e somente vocês nessa corrente que tem aproximadamente pouco mais de 300 anos, só vocês estão certos? Então é para nós pensarmos. E eu volto a dizer, nunca se falou isso nos 1.800 anos de história do cristianismo. Mas como surgiu essa história? Como ela ganhou popularidade entre nós? Através da literatura de Tim LaHaye, o livro que se transformou no filme Os Deixados para Trás. Toda a igreja assistiu esse filme. E quando você ligou lá na TV Record e assistiu a novela do Apocalipse, ela também segue esse romance de Tim LaHaye. Por isso que lá na década de 90, quando eu cheguei na igreja, havia alguns adesivos no carro que eu demorei um pouco como novo convertido para entender. Era um adesivo que dizia assim, pastores: no dia do arrebatamento, este veículo estará desgovernado. E eu ficava pensando naquilo, mas como assim? Como é que será isso? Porque se ensinava isso. E aí talvez você não entenda essa corrente ela diz o seguinte: esse arrebatamento secreto não é para todos os crentes, é para os crentes mais piedosos. E aí já tem um problema, porque Deus, já no momento em que Ele veio para buscar o seu povo, Ele já faz acepção de pessoas. Ele volta na segunda vinda para levar os mais piedosos, os mais fervorosos. E aí nós entendemos que a nossa salvação não é por obras, pelo menos a Bíblia não nos ensina assim. Ela é pela graça, e nós nos apropriamos mediante a fé, que também não é produzida por nós e recebemos de Deus. Em segundo lugar, esses que a roupinha fica dobrada e sobe, e os outros crentes ficam como barata tontas perdidos, eles ficam lá nas bodas do Cordeiro. 7 anos lá, eu digo que eles estão flutuando no espaço sideral. Enquanto isso, desculpe a expressão chula, o couro está comendo aqui na terra. E aí os crentes que estavam desligados começam a buscar o Senhor
para Jesus depois voltar e buscar eles. Terceira vinda. A Bíblia não nos ensina isso. Então não podemos mais, meus irmãos, sermos confundidos com essas histórias. Precisamos olhar para a Bíblia e dizer o que a Bíblia nos diz. E a Bíblia diz, está aqui também nesse texto, que Jesus ele aparecerá no céu. Ele estará montado num cavalo branco. E ele virá do céu ao soar da trombeta de Deus. Ele descerá nas nuvens acompanhado de todos os anjos e de todos os remidos do Senhor de todas as épocas. Ele virá com grande esplendor. E essa vinda, meus irmãos, ela será única. Ela será poderosa, ela será gloriosa. Será o dia do juízo, onde aqueles que não creram sofrerão toda a penalidade eterna e toda a destruição. Todos os povos, todas as tribos da terra estarão naquele momento conscientes da sua condição de perdidos. Eles se golpearão no peito, atemorizados pela exibição da majestade de Deus, porque Cristo virá com toda a sua glória. E eu afirmo isso à luz das Escrituras, porque toda a aparição da Trindade sempre foi de maneira visível. Quando o Filho se encarnou, uma estrela apareceu, fazendo com que aqueles homens fossem até o local do seu nascimento para o presentear e o adorar. Quando o Espírito Santo desceu lá em Pentecostes, a palavra que vai aparecer lá é a palavra ecos. Ecos nos dá uma ideia no português de um estrondo do mar, como o mar batendo num paredão. E esse som foi tão estrondoso a ponto de fazer com que todas as pessoas afluíssem para aquele lugar. Por isso que naquele lugar não era gente rodopiando e falando línguas estranhas, mas eram pessoas vindas de todos os cantos da terra, cada um falando no seu idioma. E o texto diz que nessa aparição visível do Espírito Santo, audível, verificável, eles foram tomados por Deus. E através daquele momento em que o Espírito Santo entrou neles, eles começaram a falar as grandezas de Deus, com um grande milagre. Eu vou ilustrar com os povos dos nossos tempos. O japonês falando em japonês, mas o italiano ouvindo o japonês como se ele estivesse ouvindo na sua língua mãe. O americano pregando as grandezas de Deus e o brasileiro ouvindo em português nos seus ouvidos. Toda a manifestação de Deus é audível e verificável. E a segunda vinda também será assim, meus irmãos. E a Bíblia descreve o terror dos iníquos. Quando nós abrimos no livro do Apocalipse, no seu capítulo 6, verso 15 e 17, eu vou ler para você, que diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Queridos irmãos, eu já quero concluir essa mensagem, porque no início eu falei aqui sobre a vinda de Cristo como um dos assuntos mais discutidos e talvez um dos assuntos menos compreendido lá fora, mas também aqui dentro da igreja. Os crentes e não crentes não compreendem esse assunto. Muitas especulações sobre a vinda de Cristo já foram levantadas, principalmente nos últimos dias. No entanto, uma certeza nós temos, meus irmãos, e é isso que é importante para nós. Não se preocupe, conforme eu brinco com alguns alunos dizendo, em colocar chifre na cabeça de gato. Gato não tem chifre. Então, qual é a nossa grande preocupação? Qual deve ser a nossa grande atenção? Qual deve ser o nosso foco? Que é uma certeza que o crente e o não crente deve ter. Jesus, ele está voltando para buscar a sua igreja. E o texto nos diz, meus irmãos, que os anjos recolherão os escolhidos do Senhor dos quatro ventos, de uma extremidade e outra, da terra até o céu. Os eleitos de Deus finalmente serão chamados. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que quando Cristo vier, os mortos ressuscitarão primeiro, com corpos incorruptíveis, com corpos poderosos, gloriosos. Não é igual ao de Cristo, semelhante ao corpo da glória de Cristo. E aqueles que estiverem vivos
serão transformados e arrebatados para se encontrarem com o Senhor nos ares. E todo esse povo, de todas as etnias, raças, línguas, povos e nações, os eleitos do passado, do presente, e aqueles que foram encontrados pelo Senhor no futuro, na plenitude do seu retorno, todos eles estarão com o Senhor Jesus Cristo nos céus. Mas eu preciso lhe contar uma verdade ou uma outra verdade bíblica, porque não basta apenas dizer que Deus é amor, que Jesus veio para buscar o que está doente. Eu sei, tem tudo isso, é uma parte do Evangelho, mas tem a outra parte que esse texto aqui também nos diz: para que nós nos juntemos a Cristo nesse glorioso dia, nós precisamos tomar uma decisão hoje. Eu acredito que você já tomou essa decisão, por isso você está aqui. Mas talvez há alguém nos ouvindo nessa transmissão nesse momento, ou alguém que nos ouça em outro momento. E eu preciso fazer esse alerta para você que está nos ouvindo em casa. Para você estar com Cristo, a decisão tem que ser tomada hoje. E eu fico muito pensativo quando às vezes eu estou fazendo sepultamento, e às vezes num sepultamento de um crente eu sou convidado para fazer outros sepultamentos, de pessoas que não professam a fé em Cristo como nós professamos. E vejo lindas declarações escritas em camisas: descanse em paz. Vejo declarações às vezes até no Instagram, no Facebook, daquele que matou, roubou, fez um monte de coisa, e aí está lá o portãozinho aberto, a pessoa, com todo respeito aos familiares, com uma asinha de anjo, e as pessoas dizendo: olha, vai em paz, descansa em paz. Ele não fazia nada demais, ele só roubava. E essas pessoas, elas estão enganadas por esse romance televisivo. Se a decisão não for tomada em vida, não existirá um lugar de paz, porque o inferno é lugar de tormento, é lugar de punição. Não existirá um purgatório para nos purificarmos ou fazermos uma recuperação para nos achegarmos ao lugar de descanso. Por isso que não há sentido, e ainda de maneira muito respeitosa, a missa de 7º dia, 30 dias, 1 ano, porque as maiores orações feitas por qualquer homem e mulher não poderá fazer com que esse espírito que saiu do corpo no momento da morte chegue ao lugar de descanso e paz. Somente Cristo pode oferecer isso. Então nós não precisamos ficar discutindo com as pessoas escatologicamente, mas essa verdade nós precisamos anunciar. Então eu gostaria, meus irmãos, essa era a palavra que eu preparei para vocês nessa noite, a vinda do Filho do Homem, que será procedido por esses sinais. Está aí, talvez aí a complexidade de entendermos o retorno de Cristo. Os mesmos sinais que nós esperamos hoje, que são claros para nós hoje, são os mesmos sinais que sempre foram claros desde que a igreja começou a ser igreja. Significa o seguinte, esse texto foi lido aqui: precisamos ser aquelas virgens prudentes. Não podemos permitir que a nossa lamparina venha se apagar, porque se o noivo voltar e a nossa lâmpada estiver apagada, será tarde demais. Nos coloquemos de pé. Eu gostaria de orar pela sua vida, orar por nós nesse momento. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor Deus, e de maneira breve, explanada entre nós, ó Deus. É um tema desafiador e que mexe conosco, ó Pai, que levanta entre nós muitas especulações. Não sabemos, ó Deus, o dia do retorno glorioso do Senhor, mas uma certeza temos, ó Pai: o Senhor voltará. E a Tua palavra nos ensina, Pai querido, que o Senhor voltará com todo o esplendor, com toda a sua majestade, com todo o poder e glória, rodeado dos anjos e com todos os seus eleitos para julgar esta terra. E essa terra, Pai querido, toda a criação e não apenas os homens, ela está gemendo, ó Deus, esperando a redenção que vem do Senhor. Pai querido, dê tempo, através da Tua misericórdia, para aqueles que em vida ainda não professam a fé no Senhor. Permita, Pai querido, que todos esses homens aí fora, andando por essas ruas,
sejam os viciados em drogas, sejam assaltantes, sejam traficantes, ou sejam aqueles que respondem olhando para o Senhor, que têm uma boa vida, que são bons homens, boas mulheres, bons pais, bons maridos, bons filhos, achando, ó Deus, que a moralidade deste mundo é suficiente para entrar no céu, e sabemos que não é, ó Pai. Nós entraremos no céu somente e unicamente e exclusivamente, ó Deus, por causa dos méritos de Cristo que morreu na cruz por cada um de nós. E que esse sangue, ó Deus, tão precioso que foi derramado na cruz, que trouxe efeito, ó Deus, para cada um de nós, ó Deus, que aqui estamos, seja o mesmo sangue, Pai querido, que venha lavar essa terra, Pai querido, que já está entregue ao pecado. Sabemos que nem todos, ó Deus, olharão para o Senhor, nem todos se converterão, porque a Tua palavra nos diz que a porta é estreita, muitos não passarão por ela, mas Pai, nós te rogamos que o Senhor dê a oportunidade dos eleitos, ó Deus, e cremos nisso, deles ouvirem a mensagem, deles, ó Deus, recorrerem ao Senhor, ó Pai, e entenderem que o único remédio para o mal que assola essa terra, chamado pecado, se chama Jesus Cristo, que é aquele que cura, que salva, que liberta, que restaura, Pai querido, e que tem o poder para fazer com que o rebelde seja reconciliado com Deus de paz. Ó Pai, que ao anunciarmos essa mensagem do Teu retorno, possamos anunciar também que o Senhor voltará para buscar os seus, mas o Senhor trará todo o juízo para aqueles que não são seus. Ajude-nos, ó Deus, a lançarmos e a levarmos essa mensagem, mesmo que não saibamos falar, ó Pai, mesmo que não tenhamos as palavras certas em nossas bocas, mesmo que o façamos de má vontade como fez Jonas. Mas, Pai querido, quando a Tua palavra é anunciada, nós cremos que a luz do Teu Santo Espírito, ela não voltará vazia para o Senhor. Se com a Tua igreja, Pai querido, abençoe, Senhor Deus, a igreja aqui em Turiaçu, como essa grande agência evangelizadora. Abençoe, Pai querido, essa conferência que se inicia no dia de hoje, e que a Tua igreja continue, Senhor Deus, sendo edificada através da Tua santa palavra, porque nós, pastores e pregadores, nada temos a acrescentar. Tudo, Senhor Deus, vem da Tua santa palavra. E a Tua palavra, Pai querido, ela é viva e eficaz. A Tua palavra, Senhor Deus, ela é útil para o ensino, para a correção, para a admoestação na justiça. E é a única palavra que tem o poder de fazer o morto ressuscitar, ó Deus. Leva-nos para os nossos lares, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz e um resto de semana abençoado na Tua presença. Essa é a oração que a Tua igreja faz e o fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E nele, Senhor Deus, nós dizemos amém. Queridos irmãos, que Deus os abençoe. Mais uma vez agradeço a acolhida, o carinho, e que Deus assim vos abençoe nessa noite.